Muito bem, boa tarde, boa noite, talvez bom dia, dependente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Saudação de paz, de shalom para todos vocês, espero que esteja tudo bem com vocês. Diga-me de onde que você está assistindo esse vídeo. Eu estou aqui direto do Rio Grande do Sul e que Deus vos abençoe. Esse é o desejo do meu coração e vamos para a matéria de hoje, hein? Olha só, está havendo uma grande sacudidura no mundo adventista. Deus está fazendo a obra, e olha esse caso que eu vou narrar para vocês aqui agora. Prometi para vocês ontem que eu ia narrar esse caso agora que está repercutindo na Europa. Olha só, pastor rebeliado da Adventista faz confusão por o conselho convidar o pastor Stephen Burr para palestras. Ou seja, esse pastor rebelde, né, que se rebeliou, ele fez uma confusão danada, tentando impedir do pastor Stephen Burr pregar ou fazer ali uma conferência, né, de alguns dias na igreja adventista do sétimo dia. Já vou falar o local dessa igreja aqui. Mas primeiramente, eu quero trazer aqui um escrito de Ellen White. Ela diz o seguinte: não é culpa do evangelho que ocorram apostasias. Aqueles que se apostatam não são verdadeiramente convertidos. Eles receberam a verdade pela metade. A luz da verdade não foi fortalecida pela prática e logo se extinguiu, deixando-os em maior escuridão do que antes. Isso aqui está no manuscrito de Ellen White. Olha só, no mês passado, a pedido dos membros da Igreja Adventista, o Conselho da Igreja Adventista de Gettysburg convidou o pastor Stephen Burr, da Adventista, para realizar uma série de sermões, de reuniões na igreja. Ele aceitou o convite. As reuniões estão marcadas para os dias 16 e 19 de agosto. O pastor apresentou recentemente uma série de palestras sobre o fim dos tempos, ou seja, o pastor Stephen Burr, pastor muito conhecido, muito querido. De acordo com vários relatórios, o pastor Jonas Baca, que é o pastor dessa igreja, que agora ele vai tentar impedir o pastor Stephen Burr de pregar na igreja, ele impede, de acordo com vários relatórios, o pastor Jonas Bacas faz de tudo para impedir que o pastor Stephen Burr não compareça, para não comparecer. Ele afirma que está agindo em norma da Conferência de Potomac, que toma conta da Igreja Adventista Regional, ou das igrejas, né, adventistas ali regional. No sábado, dia 29 de julho, sem o conhecimento de ninguém, o pastor Jonas Baca, que é o rebelde, o rebeliado, convocou uma reunião às 19 horas, após o programa para jovens. A reunião aconteceu na igreja. Olha só o que aconteceu, hein? O pastor Jonas Baca disse à igreja que o conselho da igreja não é mais válido ou reconhecido, porque eles agora estão em rebelião com a conferência de Potomac, ou seja, o conselho da igreja, pelo qual esse pastor aqui era o pastor dessa igreja, ele falou o seguinte: olha, o conselho da igreja aqui, eu não reconheço mais o conselho da igreja, porque vocês estão em rebelião, porque vocês estão aí de acordo com a conferência de Potomac, ou seja, a conferência de Potomac é que toma conta ali das igrejas, né, regionais, por não cancelar o pastor Burr, ou seja, esse pastor não aceitou o pastor Stephen Burr fazer uma conferência na igreja, porque o conselho da igreja local, ou seja, esse pastor, né, Jonas Bach, ele falou assim: não, eu não quero que o pastor Stephen Burr venha pregar aqui na igreja. Falou com o conselho da igreja local.
Só que o conselho da igreja local estava de acordo com a conferência Potamac para convidar o pastor Steve Wilbur para pregar. Ou seja, então esse pastor, o pastor Jonas, ou Jonas Bach, ele não tinha nada a ver, né, para se meter. Por quê? Porque o conselho da igreja estava de acordo com a conferência de Potamac. Então, olha só o que aconteceu. E os membros da igreja, melhor dizendo, não, perdoe-me, aqui eu me enrolei porque a letra é pequena, mas vamos de novo, dando continuidade. Ele falou o seguinte: e se os membros da igreja persistirem em trazer o pastor para pregar, eles seriam dissolvidos e os membros desassociados da Adventista, que é uma ameaça que ele fez aos membros e ao conselho. No sábado à noite, ele se levantou do púlpito e deu um ultimato à igreja. Olha o que ele fez. Ou todos concordam com a conferência Potamac e se juntam a eles, ou vocês concordam com o pastor local, ou deixam o prédio, abandone a igreja oficial de Gettysburg. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês deixam a igreja aqui que eu estou dirigindo. Saiam, porque se vocês estiverem de acordo com a conferência de Potamac, se juntam a eles. E deixem a igreja aqui, deixem o prédio. Saiam. Deixam a igreja de Gettysburg, que é a igreja que o pastor Jonas, o rebelde aí, estava dirigindo. Olha só o que aconteceu, hein? Olha só o que aconteceu. Ele estava se achando a última Coca-Cola do deserto. Estava se achando dono da razão. Quando ele acabou de falar isso aí, 99% da igreja se levantou e saiu. Como você pode ver, ou vocês podem ver na foto na tela aí. O pastor ainda exigiu que entregasse todas as finanças da igreja em 24 horas, ou enfrentariam outras repercussões. Tudo isso pelo motivo de convidar um ministro adventista do sétimo dia para pregar. Agora, por que será que ele não queria que o pastor pregasse, hein? Fica essa dúvida no ar. Bom, eu fui atrás das fontes e uma fonte da rede social, da página da igreja que esse pastor aqui dirigia, de Gettysburg, falou o seguinte: olha, esse pastor Jonas tenta promover um movimento, ou seja, ele quer infiltrar o movimento LGBT na igreja. Ele e esse movimento não querem que falem sobre o espírito de profecia. Isso aqui foi eu que descobri isso aqui, porque uma coisa não estava batendo com a matéria. Eu falei, mas por que esse pastor não quer que o pastor Steve Wilbur pregue na igreja, faça uma conferência na igreja? Por quê? E, gente, os membros dessa igreja aqui de Gettysburg são membros fiéis, eram membros fiéis, ou são membros fiéis. E sem nenhuma maldade, eles com sede de ouvir a palavra, eles pediram carecidamente: olha, vamos trazer o pastor Steve Wilbur para pregar aqui na igreja aqui. E o pastor Steve Wilbur, ele é muito usado para falar sobre escatologia bíblica, falar sobre a volta de Jesus. Ou seja, ele é um pastor preparado teologicamente e muito respeitado, haja vista. Só que o pastor Jonas Bach, ele tentou impedir de qualquer maneira. Não vamos deixar. Se vocês trazerem esse pastor aqui, eu vou. Vocês podem sair do prédio. E olha só o que aconteceu, hein? Bom, repito. Essa fonte das redes sociais da igreja de Gettysburg falou o seguinte: esse pastor ele tenta promover um movimento LGBT na igreja. E esse movimento e ele não querem que falem sobre o espírito de profecia. Aqui o motivo que esse pastor não queria que o pastor Steve Wilbur
estivesse pregando. Bom, o pastor Steve Irburn ainda está vindo para pregar em Greater Purk, conforme programado. E, bem, ele é um pastor adventista do sétimo dia, e ordenado e de boa posição, convidado para pregar. Inclusive, você pode ver o cartaz, veja o cartaz de anúncio na tela, e vai pregar ainda, vai ser em agosto. O pastor John Abaca foi confrontado, abre aspas. Para a divisão norte-americana, você está envolvido neste esforço para cancelar um pastor adventista do sétimo dia em boa posição, ou seja, como que você pode querer cancelar a agenda de um pastor do sétimo dia de uma boa posição para pregar aqui na igreja? Você está ciente desta chocante demonstração de poder real de pastor de Greater Purk, da adventista de Greater Purk? O pastor forçar uma reunião de sábado à noite na igreja, exigir uma decisão instantânea, é antiético e automaticamente inválido. Bom, essa história foi ficando cada vez mais estranha. O pastor rebelde Jonas Bach alugou um prédio para a igreja em outro endereço. De acordo com fontes online, o pastor pegou uma chave do zelador da igreja e entrou no prédio da igreja, olha só, enquanto a congregação da Adventista estava adorando em um parque. Por quê? Porque os membros foram expulsos literalmente do prédio. Então, como fazer a escola sabatina? Vamos para o parque. Vamos continuar, não vamos parar a obra. Então, família, crianças, inclusive fizeram até ali lanche ali e tal, no parque. Vocês vão ver na foto logo a seguir aí. E isso aconteceu, gente, em um sábado, olha só, hein? E de acordo com a página do Facebook da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor da igreja, o pastor rebeliado, levou cerca de $10 mil em equipamentos do prédio da igreja. Enquanto a congregação estava se reunindo, guardando o sábado ali no parque, isso foi... Olha, ele primeiro que ele violou o sábado. Como que um pastor, olha como que é a mente desse pastor. Pega a chave, pega os equipamentos da igreja, que nem dele era. Esses equipamentos são tudo oriundo de dízimo e ofertas da igreja, do povo. Furta a igreja e cria uma rebelião. Outra fonte é a página da Baluarte, das redes sociais da Adventista. O pastor Jonas Bach desmonta o equipamentos da igreja Adventista do Sétimo Dia por manter seu convite, né, a Steve Irburn, ou seja, ele ficou brabo, né, brabinho, ele é o dono da razão, né, ele é o dono da Adventista, né, não, pastor Steve Irburn não vai pregar aqui, por quê? Por que será, hein? Por que será, hein? Enquanto a igreja adventista celebrava a divina liturgia do sábado ao ar livre, tendo sido expulso do prédio da igreja pelo pastor Jonas Bach, ele estava com seu filho menor de idade retirando equipamentos de culto de som e vídeo do templo. Olha só, o equipamento de som retirado do local da igreja custaria cerca de $10 mil, como eu falei aqui. Ele levou também um computador, 2 caixas de som novas e com apenas 4 meses de uso. Ele saiu sem uma TV monitor, que ele não conseguiu extrair porque estava presa na parede. Por que ele fez isso? Se todos os equipamentos da igreja eram oriundos, né, de dízimo e ofertas das pessoas. Um presbítero que não teve o nome revelado, teve o seu nome sigilo, emitiu uma nota para uma página da Adventista do Sétimo Dia, que eu vou ler aqui com vocês a nota que ele emitiu. Abre aspas. Bom dia, família em Cristo. Muito obrigado pelo apoio. Isso me conforta nossos corações,
porque sabemos que há muitos que não estão de joelhos diante de Baal. Sou da diretoria da igreja, é triste, dói ver que se chama o pastor Jonas Baca com seu filho. Ontem, sábado, ou seja, no dia que aconteceu isso, estávamos no parque adorando, guardando o sábado do nosso Deus. Enquanto íamos cantar para iniciar o culto divino, o chama de dono da igreja, que é o pastor Jonas Baca, porque é uma igreja que alugamos. O ancião que é indicado para se comunicar com o dono da igreja, que era porque o pastor Jonas Baca estava tirando todas as coisas da igreja e queria a chave da sala de som onde estava a equipe de som, pois estavam levando tudo que a igreja, com o esforço de uma vida inteira, havia comprado. Quando os presbíteros de nossa igreja chegaram para abrir a porta onde ficava o equipamento de som, o pastor Jonas Baca já tinha cadeiras, mesas, púlpito, tudo da igreja do lado de fora. É triste, meus irmãos, que na época que eu deveria estar na igreja preparando, ele estava roubando a igreja, furtando a igreja, roubando nossa igreja, ameaçando nossos anciões, que terão grandes consequências, porque estamos deixando eles saberem dos abusos. Bom, essa coisa tão envergonhosa que o dono da igreja, que sabe que o dia, né, que adoramos e guardamos o sábado, o pastor estava saqueando nossa igreja, ou seja, em um dia de pleno sábado, estava adorando no sábado, né? O povo, os membros ali estavam aguardando o sábado, adorando no sábado. O pastor rebelde Jonas Baca estava ali furtando a igreja, saqueando a igreja com seu filho menor de idade, ensinando a ele roubar e saquear a igreja no dia do Senhor. Isso me revolta, é por isso que eu trago essas matérias aqui no canal, que é para arrancar as máscaras desses falsos pastores que com o tempo se revelam. Continuação aqui, meus irmãos, dói, porque é o evangelho que eu criei. Os meus 10 anos que conhecia essa mensagem adventista da Bíblia, e eu nunca pensei que este país, que é o país dos livres, eles estão fazendo isso com a gente, mas eles podem fazer o que quiserem de nós. Nossa confiança, nossa lealdade a Deus permanecerá firme. Nossa igreja, não nos curvamos, nem nos rendemos com mais força. Ou seja, não nos rendemos. Com mais força, determinação e convicção, prosseguiremos até Cristo voltar. Povo de Deus, ninguém desista. Nossa recompensa está muito próxima. Esses filhos, né, do diabo não ficarão com o povo de Deus, porque nosso capitão não conhece derrota. É Jesus, o nosso Salvador, gigante poderoso. Ele nos defenderá. Suas orações nos fortalecem, porque ao invés de nos parar, eles nos darão mais força para continuar a pregar que o nosso Deus está voltando. Quero fazer uma ligação para a Conferência Geral, que estamos tão perto de você. Isso está acontecendo perto de você. Por favor, façam alguma coisa. Diante de vocês estão despedaçando as ovelhas, estão danificando, estão se espalhando. Nossa igreja está unida, forte, porque Deus está nos dando essa força. E estamos muito claros e determinados a levantar a bandeira de Cristo. Mas outras podem ser destruídas. Muito obrigado, família em Cristo. Continue orando por nossa igreja, porque eles não vão nos parar. O nosso capitão vai antes de nós. Maranata, fecha aspas. Aqui um presbítero que não teve o nome identificado, por sigilo, emitiu uma nota. A mensagem foi originalmente postada em um comentário na página do Facebook da Igreja Adventista do 7º dia de Göteborg. Lembre-se, tudo isso é porque a Igreja Adventista de Göteborg
convidou um pastor adventista ordenado para pregar para eles. A Igreja Adventista de Göteborg emite declaração oficial sobre o furto da igreja. Ontem, ou seja, no caso, naquele dia, houve um relatório na página da Igreja de Göteborg. A Igreja Adventista alugada foi invadida e despojada e todos os equipamentos eletrônicos e cadeiras furtados. A Igreja de Göteborg emitiu uma declaração sobre o que eles chamam de furto da igreja. Aqui estão algumas fotos postadas na página do Facebook da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Göteborg. Parecem ser fotos de antes e depois do furto. Você pode ver na tela aí. Lembre-se de que tudo isso está acontecendo porque a Igreja Adventista de Göteborg convidou o ministro adventista do Sétimo Dia ordenado para pregar para eles. Os anciãos da igreja pediu ao pastor um documento da conferência de Potomac, afirmando que ele tinha permissão para saquear o prédio da igreja. De acordo com a declaração da Igreja de Göteborg, ele não possuía nenhum documento que dava o direito, dele pegar. Ele não tinha nenhum documento oficial que autorizava ele pegar os equipamentos da igreja. Declaração da Igreja Adventista de Göteborg. A Igreja Adventista permanece unida apesar das adversidades e os obstáculos. E eles nos despojaram de todos nós, os pertences da igreja, mas nunca nos despojarão da presença de Deus. Não tenho dúvidas que o Senhor providenciará tudo o que for necessário para recomeçarmos do zero e continuará nos guiando até a chegada da Canaã celestial. Parece que seus espíritos são fortes apesar das provações que estão enfrentando. As coisas materiais podem ser substituídas, mas ninguém pode tirar a graça de Deus em nossas vidas. Tendo certo por isso mesmo aquele que começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 6. A igreja emitiu uma nota nas redes sociais e confirmou o evento com o pastor Steven Burr. Está aqui na tela aí, ó. Vocês podem ver. A Igreja Adventista emitiu uma nota e está aqui um post da igreja confirmando a presença do pastor Steven Burr na igreja de Göteborg. E ele vai pregar lá sexta, ele vai pregar sábado, ou seja, ele tem uma agenda repleta para pregar nessa igreja. Ou seja, esse pastor Jonas Baca, que fez de tudo para não levá-lo, esse pastor Steven Burr, mas o nome de Deus foi glorificado. Não adianta brincar com fogo, porque uma hora a pessoa acaba se queimando. Então, a obra de Deus tem que ser levada a sério. Orem para Deus fazer uma para sacudir mesmo, sabe? Para sacudir, porque tem muito joio no meio do trigo. É óbvio que o joio só será retirado no dia do juízo, mas que as máscaras desses falsos pastores venham cair por terra. Vou ficando por aqui, gente. Olha, Deus vos abençoe. A você que não é inscrito no nosso canal, o vídeo foi bastante longo, mas enfim, deu para resumir aqui. Tá? Deus vos abençoe e até mais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá? E vamos continuar orando para Deus arrancar as máscaras de muitos que acham que são dono da obra, acham que são dono da razão, só que não. Quero que você deixe sua opinião, seu comentário, partilhe esse vídeo nas redes sociais e deixe o seu like no nome